Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal Mundo Sem Paralelo, que será apresentado por mim, Kleber Borges, e por meu amigo Sandro Lima. Neste primeiro episódio, eu gostaria de tratar de um assunto que me preocupa já há algum tempo, tá? É a resistência, a grande resistência de setores da economia, tá? E do pensamento a iniciativas que visem alavancar o setor industrial do Brasil. Eu me refiro basicamente a segmentos da mídia tradicional, tá? E do chamado liberalismo brasileiro, tá? Quando se anunciou no segundo mandato do presidente Lula um plano destinado a alavancar a indústria, houve uma enorme grita desses mesmos setores, tá? Houve uma enorme grita desses setores que afirmavam que o governo estaria desperdiçando recursos que poderiam ser aplicados em áreas mais nobres, áreas sociais, por exemplo. Posteriormente, a presidenta Dilma, em 2011, apresentou também um programa de revitalização da indústria, que inclusive inseriu a desoneração da folha de pagamentos para alguns segmentos. Essa desoneração que foi também ampliada para incluir a área de comunicação, a chamada mídia tradicional. Pois bem, houve de novo uma grita enorme desses segmentos quando a Dilma anunciou seu pacote, com o argumento de que ele seria uma iniciativa saudosista em relação àquilo que o presidente Lula tentara no seu segundo mandato. Pois bem, agora o Lula 3 anuncia um novo pacote de medidas destinado a alavancar a indústria. Eu gostaria só de chamar a atenção para o seguinte: a indústria brasileira já foi o nosso setor dinâmico, tá? A indústria era o setor dinâmico da economia brasileira. Hoje é o agronegócio. Na década de 1980, 1970, 1980, a indústria respondia por 32% do PIB brasileiro. Hoje a indústria responde por 24%, 25% do PIB nacional, tá? Pois bem, quando se anuncia agora esse pacote de medidas para alavancar 6 segmentos da chamada indústria e segmentos correlatos à indústria, tais como a saúde, digitalização, biotecnologia, defesa, cidades inteligentes, segurança energética, isso, ao invés de ser encarado como algo que pode mudar, transformar para melhor a indústria nacional, é encarado por esses setores da mídia tradicional e do chamado liberalismo de terceiro mundo que nós temos, como algo saudosista e que já deu errado no passado. Não se sabe o que deu errado no passado, tá? Ninguém fala o que deu errado no passado, tá? Mas o fato é que há uma resistência firme e forte quando se trata de qualquer medida associada à retomada do processo de industrialização do país, tá? Vale ressaltar também que a indústria é responsável não apenas pelo dinamismo de uma economia, mas é responsável em qualquer país desenvolvido, tá? E aqui também no Brasil, pelos empregos mais qualificados. Além disso, ela tem uma forte contribuição no processo de receitas do Estado. Embora represente 24% do PIB, ela contribui com 30% da arrecadação do governo federal. A gente fica sem entender exatamente o que está por trás das críticas desses segmentos a qualquer coisa que vise retomar o potencial da indústria brasileira. Muitos dizem, muitos mencionam teorias conspiratórias de que o liberalismo brasileiro e a mídia brasileira estariam caminhando ao lado de interesses
de superpotências como os Estados Unidos. Eu não acredito nisso. Eu acho que há aí uma confusão muito grande da mídia que tenta, digamos assim, reproduzir os interesses de bancos, financeiras, corretoras, tá? E mesmo do agronegócio, tá? Mas sem estudar direito o que está acontecendo. Alguns desses segmentos temem que quando o governo destina 300 bilhões de reais até 2026 para a indústria, para esses 6 segmentos da indústria, que isso vai tirar dinheiro, tá, da necessidade de pagar juros, talvez, ou que isso afete, digamos assim, o equilíbrio das contas brasileiras. Não vai acontecer uma coisa nem outra. Inclusive porque esses 300 bilhões de reais já estão previstos no orçamento. E outra coisa, não há país no mundo que tenha se industrializado e que tenha se desenvolvido sem dar subsídios à sua indústria. Foi assim nos Estados Unidos e está sendo agora no governo Biden, tá? Com o 1,5 trilhão de dólares destinado pelo governo a apoiar o setor de chips e superchips, assim como tem sido na China, tá? A segunda potência mundial hoje, e que em breve será a primeira, que subsidia toda a sua indústria, inclusive a indústria automotiva, tá? E a indústria de construção. Portanto, eu entendo que esse é um pensamento, digamos, míope de quem critica gastos de curto prazo, quando o que se pensa, tá, ao apoiar a indústria e o seu protagonismo é tornar o país importante economicamente no médio e no longo prazo. E um país autossuficiente em quesitos como defesa e saúde, vacinas, por exemplo. O ideal é que as pessoas, antes de emitirem opiniões simplistas, que procurem estudar um pouquinho a economia brasileira para se posicionarem com mais equilíbrio, vamos dizer assim. Por enquanto é só, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, peço que vocês, se gostarem do vídeo, deem o like e ativem o sininho de notificações. Muito obrigado.